E aí, gente, tudo bem? Que prazer estar com você aqui. A gente vai dar continuidade à parte 2, o que eu vejo importante a gente entender: fundamento, o processo e o resultado. E aí vale a pena a gente repetir quantas vezes nós focamos no resultado, quantas vezes nós pensamos no resultado, quando na verdade o resultado é efeito e eu preciso compreender o processo, eu preciso compreender e respeitar as estações e eu preciso saber que estações, processo, precisam de um fundamento. Então a conversa aqui é fundamento, processo e resultado. E aí a gente falou sobre o meu chamado. Viva, seja o seu chamado. Preste atenção nisso, gente. Que coisa profunda. Seja o seu chamado a maneira que fará você viver dignamente. Seja o seu chamado a maneira que fará você viver dignamente. Se eu tenho um chamado, se eu sei quem eu sou chamado para um processo, para o processo da vida, a vida com Deus, e essa vida me trazer propósito. Esse chamado precisa ser cheio da graça de Deus, e essa graça me trazer provisão, ou seja, o processo, a estação da provisão de Deus, e essa provisão me levar a ter caráter, ou seja, resultado. E eu quero estar lembrando para você que quando eu tenho um chamado cheio de graça, esse chamado cheio de graça vai me trazer dons. Eu preciso ter o fundamento da ferramenta de Deus. Esses dons me levar a ser ao processo de ser um instrumento, ou seja, um meio para eu servir. E aí nessa mesma pegada, presta atenção, gente, imagine 3 colunas, a coluna do fundamento, a coluna do processo e a coluna do resultado. Nessa primeira coluna eu tenho chamado cheio de graça e dons. E nesse fundamento, ou seja, esse alicerce do meu chamado cheio de graça que me leva a ter ferramentas, dons, que tem um fundamento de ter fruto. Gente, fruto precisa ser o fundamento para que eu possa exercer meus dons. Já pensou dons sem fruto, gente? Já pensou o alicerce, ou seja, eu focar nos dons sem eu ter fruto? Isso é perigoso. Por isso que se eu sei quem eu sou e esse meu chamado é cheio de graça, essa graça de Deus me levar a ter dons, ferramentas, mas dons e ferramentas ter o alicerce do fruto. E a Bíblia diz que, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito em mim, seja esse fundamento da amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso, gente, já pensou eu ter isso na minha vida, isso me sustentar a fazer sentido os dons da minha vida. E quando eu tenho esse fundamento do fruto, o que é que vai acontecer? Isso vai me levar ao processo de transformação. Fruto do Espírito, literalmente, vai fazer com que eu possa ter a vida de Deus em mim. É o processo de uma vida em Cristo, provisão, ou seja, a vida em Cristo me leva a uma provisão, essa provisão me fazer ser instrumento, e esse instrumento, ou seja, esse meio, não é de qualquer forma, é porque eu sou transformado. E aí, quando eu tenho um fundamento do fruto, da transformação, que me leva ao processo da transformação, eu vou ser literalmente. Está confuso em você? Eu vou repetir novamente. Fundamento, processo, resultado. Fundamento do fruto. Mas como é que acontece esse fruto? Através dos dons cheios de graça, porque eu tenho um chamado. Transformação, processo. Por quê? Porque eu sou um instrumento da provisão da vida de Deus. Então, o resultado disso, eu tenho um propósito cheio de caráter para servir, porque eu sou. Essa é a essência do cristão. E aí, vamos seguir? O fruto vai me trazer o quê? Autoridade. Gente,
a minha autoridade, a sua autoridade precisa ter o fundamento de quê? Do fruto, de dons cheios da graça, porque eu tenho um chamado. E aí, se eu tenho essa autoridade, porque eu tenho fruto do Espírito, esse fundamento da autoridade, porque eu tenho frutos, instrumentos cheios de graça, porque eu tenho um chamado, qual vai ser o processo que isso vai me levar? Eu ter função. Não é apenas ter, gente, não é apenas ter um título. Função no sentido de estar no lugar certo, cumprir o meu papel, eu saber qual o meu lugar no corpo de Cristo. A autoridade que me leva ao processo, ou seja, a estação de eu realmente ter uma função no corpo de Cristo. Qual vai ser, gente, qual vai ser o resultado disso? Liderança. Para mim, liderança é ser. Ser é a essência do cristão. O resultado de eu servir com um caráter porque eu tenho um propósito. Lembra? Fundamento, processo, resultado. Fundamento da autoridade, que me leva ao quê? Ao servir, no sentido de eu sei aonde eu estou no lugar certo, eu tenho a minha função no corpo de Cristo. E isso me leva a realmente ser um líder. E aí, quando eu tenho essa autoridade, eu sei o que é que eu sou no corpo de Cristo, e isso me leva a ser líder, qual é o outro fundamento importante da minha vida? Unção. Gente, é o sinal verde de Deus. A autoridade que eu tenho, que nós precisamos ter em Deus, é justamente Deus dizer o seguinte: eu estou com você, eu cubro você, eu estou debaixo de uma mão de Deus, eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu tenho a autoridade porque eu tenho a unção. E quando eu tenho esse fundamento da unção, o que é que vai acontecer? Essa unção me leva a ter relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, relacionamento aonde eu estiver. Gente, eu ter a mão de Deus, eu ter a graça de Deus, o sinal verde de Deus, o que é que isso vai me levar? Qual é o processo que ele vai me levar? Relacionamento com as pessoas. A unção não é simplesmente para eu estar em um determinado lugar. A unção me faz eu agir debaixo de uma autoridade. Essa autoridade me leva a eu estar dentro do corpo de Cristo, uma função dentro do corpo de Cristo. E essa função só vai fazer sentido, esse processo só vai fazer sentido se eu tiver relacionamento com gente, com pessoas. E aí, quando eu entendo esse processo da minha vida, o que é que vai acontecer, gente? Eu vou ter o resultado de impactar as gerações, impactar aonde eu estiver. Fundamento, processo, resultado. Fundamento, processo e resultado. Eu acredito que tudo na vida funciona nessa equação: fundamento, processo e resultado. Que Deus abençoe sua vida ricamente.